fenômeno do trabalho escravo no Brasil. A presença de carteira assinada do trabalhador é suficiente para caracterizar que não está havendo trabalho escravo? Não, não necessariamente. Você tem existência de ocorrência de trabalho escravo com carteira assinada. Na verdade, o que você tem são os quatro elementos que formam o crime do trabalho escravo, como você colocou antes. Você tem o trabalho forçado, que é o trabalho forçado clássico, você obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer, trabalhar não querendo, ou pela fraude contratual, ela acha que vai trabalhar uma coisa, quando chega é outra coisa, e não pode sair disso, esse é o trabalho forçado. Você tem a questão da servisão por dívida, que a pessoa já entra devendo no trabalho, ela é obrigada a comprar seu próprio equipamento de proteção individual por um preço superfaturado, e quando chega o fim do mês ela está devendo, ela trabalhou um mês inteiro para ficar devendo mais ainda. E nesse caso, como é que vocês fazem para comprovar? Na maioria confrontado uma palavra de uma palavra do outro. Na maioria das vezes, como você tem um efeito surpresa, você tem acesso ao próprio sistema do caderno lá, que o próprio capataz ou o próprio empregador tem lá o caderno com a dívida de cada um, com os preços superfaturados, uma lâmina de Gillette por R$5, 1 quilo de açúcar por R$10, R$15, assim, muito acima do que seria no mercado mais próximo. Então você consegue, o próprio empregador acaba fazendo prova contra si, quando você tem um caderno lá com a dívida anotada de cada um, para no fim do mês você ter essa dívida assinada pelo empregado. Por que os estados onde são feitas as batidas, são feitas as incursões policiais e é constatado o trabalho escravo, são praticamente os mesmos? É o Maranhão, o Pará, Tocantins, Goiás, às vezes agora recentemente Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Alguma coisa de Bahia. Principalmente, em primeiro lugar, porque você tem o fluxo de trabalho escravo, algumas vezes vinculado à questão da expansão econômica. Essa é uma grande área de expansão hoje agrária, né? Você tem a expansão da atividade agrária para essa área, esse arco que vai do Mato Grosso até o Maranhão, avançando sobre a Amazônia. Então você tem um pouco de ligação com essa situação da derrubada da mata. Não podemos dizer que é vinculado diretamente, mas você tem, você consegue pegar ligações entre uma coisa e outra. Em segundo lugar, porque, paradoxalmente, onde se tem mais a incidência, você tem o fortalecimento da sociedade civil que denuncia. O trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo é feito a partir da denúncia. Então você tem a Comissão Pastoral da Terra super atuante em alguns estados e justamente nesses estados onde a Comissão Pastoral da Terra, que é nossa parceira, é bem atuante, você tem mais denúncias e mais operações. Então você tem um somatório disso, né? São lugares onde é expansão econômica, onde você, né, tem também uma questão da ausência do Estado. Eu não vou dizer ausência, Paulo, vou dizer presença seletiva. Porque boa parte desses empreendimentos onde há trabalho escravo, você tem acesso a financiamento público, você tem acesso a benesses tanto de fundo da Amazônia, do Centro-Oeste, da Amazônia ou fundos do Nordeste. Você tem, né, diverso apoio do Estado, que o que dá com a mão apoio a esse empreendimento não dá na fiscalização e na promoção dos direitos humanos disso. Ou seria você está fazendo uma crítica a órgãos de governo, a órgãos de Estado ou órgãos ligados, por exemplo, bancos que financiam e que bancos do governo que deveriam abrir mais os olhos, inclusive selecionando que tipo de atividade financiar ou não. Eu creio que esses bancos têm avançado muito na questão da responsabilidade. Boa parte deles assinam o pacto empresarial e se comprometem ao ter um cliente na lista suja, não fazer mais operações de crédito com ele. Isso não é lei ainda, não? Não é lei. Hoje em dia você tem uma portaria que disciplina a lista suja e a adesão desses bancos é voluntária. Nós temos uma portaria, né, um voto do Conselho Monetário Nacional que expande essa restrição de crédito para todos os bancos do Brasil. Mas, na verdade, você ainda está no nível infralegal. Agora, eu queria que você falasse sobre sazonalidade, ou seja, a época do ano e a ocorrência do trabalho escravo e que tipo de atividade econômica? Sim. Você pode ter trabalho escravo de forma sazonal em cultura... A colheita, por exemplo. Por exemplo, colheita de cana-de-açúcar é um momento onde há uma ocorrência de trabalho escravo. Então você tem essa questão sazonal. Você tem a ocorrência quando está vendo a colheita. Em outras atividades você pode não ter, por exemplo, carvão. Na derrubada da mata e queima do carvão, preparação do carvão vegetal para, na maioria das vezes, o ferro-gusa, que vem parar. Que é o caso daquela região ali do oeste do Maranhão, o leste do Pará. Temos também na Bahia, no Mato Grosso. Hoje em dia, praticamente o carvão está em todo lugar onde tem derrubada de mata. Tem também em Minas Gerais. Então, o carvão é uma coisa menos sazonal. Como você tem, né, a produção de ferro-gusa é anual, você não tem
apesar de ter picos e vales, você não tem a parada como é na colheita, você tem a exploração de trabalho escravo nessas atividades de forma mais anual. Então você tem, a depender da atividade econômica, você tem uma ocorrência sazonal ou não do trabalho escravo. Eu queria que você comentasse também o seguinte aspecto. Dentro em breve será proibida a queimada dos canaviais, né? Ou seja, essa fase será substituída por uma fase mecânica, em que serão máquinas e pessoas serão desempregadas. Esse é provável, vocês estão prevendo que haja uma migração dessas pessoas para outro tipo de atividade, onde são as mesmas pessoas vulneráveis, onde provavelmente serão exploradas mais uma vez. O que vocês estão prevendo para isso aí? Bem, a gente pensa muito nisso, a gente tem uma preocupação, apesar de você não ter, na verdade, a mecanização em todos os lugares, tem lugares onde não poderá ser feito por questões de terreno, de relevo, mas a gente está se preocupando muito com isso. Em primeiro lugar, a gente tem que garantir que esse trabalhador seja qualificado. Então, aí entra o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que a gente pode dizer que uma das causas principais da vitimização das pessoas no trabalho escravo é a falta de qualificação profissional dessa. Você não vê a existência de trabalho escravo em atividades que demandam qualificação de nível superior. Você tem atividades que demandam basicamente a força bruta de trabalho. Então, a gente precisa qualificar esses trabalhadores para que eles entrem no mercado de trabalho de maneira mais né, não sendo vítimas em potencial. Em segundo lugar, essas áreas de atração desses trabalhadores que serão desempregados, a gente tem que ter uma participação forte do Estado, com fiscalização, com monitoramento, né? E nisso a gente tem discutido, né, quais são as zonas atratoras e quais são as zonas expulsoras de trabalhadores, para que a gente tenha, né, o acompanhamento, inclusive da migração, via Polícia Rodoviária Federal, porque eles migram via basicamente rodovias. E frequentemente em condições em ônibus ou transportes clandestinos. Em ônibus que eram do transporte público de cidades que vão ser ônibus para transporte até rodoviário depois de tanto tempo de uso. Então são condições de transporte também as mais complicadas possíveis. Então a Polícia Rodoviária Federal nesse ponto, as polícias rodoviárias estaduais são parceiras nossas, né? Nós tentamos estar em contato sempre com eles, com campanhas de sensibilização, de capacitação dos inspetores, dos policiais rodoviários, para que também evite-se esse transporte dos trabalhadores de maneira desqualificada. Agora, José Guerra, eu faço a seguinte pergunta a você. Quando você coloca o nome erradicação no próprio plano para erradicação, você está falando de uma meta, né? Ou Sim. seja, que é zerar. Existe um prazo para isso? Com toda sinceridade, nós já tivemos um prazo em 2003 e não apenas no combate ao trabalho escravo, na erradicação do trabalho escravo, em todas as políticas públicas, quando a gente consegue resolver ou chegar num estado aceitável nenhuma, você vai surgindo novas demandas, né? Então, no primeiro momento, em 95, com a criação do Grupo Móvel, o foco era na repressão. A repressão brasileira hoje ao trabalho escravo é reconhecida internacionalmente. Inclusive, nós estamos em tratativas para a cooperação, para nós levarmos a experiência brasileira para outros países do Mercosul, na nossa experiência de combate. Agora, só que isso não resolve. É. Então, o que a gente vê? A repressão só não funciona. Tem que ter prevenção, tem que ter reinserção. Ao mesmo tempo, acabou de sair um relatório da retirada de cerca de 35 milhões de trabalhadores da pobreza. Esses trabalhadores não vão aceitar mais qualquer coisa. Eles começam a ter um pouco mais de cobrança no seu nível de emprego, porque já saíram um pouco dessa situação. Então, acho que é um trabalho, e por isso que da comissão ter tantos atores, tantos parceiros. É uma luta que não é vinculada a um órgão ou apenas ao governo federal. É governo estadual, governo municipal, poder legislativo estadual, poder legislativo municipal. Então, assim, é muito maior e a cada momento que a gente vai vencendo uma etapa, vão se abrindo novos desafios que nós vamos correndo atrás, né? Então... Hoje a punição, de acordo com a lei, é de 2 a 8 anos de Sim. reclusão. Em alguns casos pode ser transformada em prestação de cestas básicas, ou prestação de serviços à comunidade. É muito pouco, não? É muito pouco. Inclusive, agora está no Senado o anteprojeto de lei da Comissão de Notáveis, e esses próprios notáveis, juristas de renome, que fizeram esse anteprojeto de lei do novo Código Penal, entenderam a situação e eles, inclusive, aumentam a pena inicial
do crime de exploração do trabalho escravo para 4 anos. Com isso você evita a transação penal, evita cesta básica, o cara explora o trabalho escravo e na verdade é condenado a doar cesta básica ou fazer trabalhos comunitários. E não seria importante também um rito sumário, no caso? Eu creio que nós temos toda essa dificuldade do garantismo. Eu acho que eu prefiro ter uma justiça criminal lenta, mas que cumpra os direitos dos acusados para todos, do que a gente abrir espaço para ritos sumários em alguns momentos. O difícil é explicar isso para quem está sendo explorado, né, Zé? Com certeza. Agora, é muito difícil você abrir espaço. Não, crime de trabalho escravo é um crime hediondo? Merece rito sumário? Merece. Agora, nosso medo é que isso espalhe por tudo e, enquanto militante de direitos humanos... Ou que esse item seja um entrave na tramitação do projeto de lei. Com certeza. Okay. E que você crie espaços ou atalhos para que outros crimes que não são hediondos, devido a um certo clamor, algum grupo de interesse qualquer que seja, também sejam levados a esse rito sumário e a gente acaba cerceando o direito de defesa. Enquanto militante de direitos humanos, eu fico um tanto quanto temeroso, mesmo a causa sendo muito importante do trabalho escravo. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. Muito obrigado a você, irmão. Cidadania recebeu José Guerra, coordenador-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Dúvidas, críticas ou sugestões, acesse www.senado.gov.br/TV. Esse também é o endereço se você quiser uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até a próxima.